Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2010 para o segundo semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 12. Essa questão ela foi anulada por problema no gabarito, beleza? Então a questão fala assim: para inserir esferas de alumínio de 10 centímetros de diâmetro no canal de um rolamento, as esferas devem passar por uma fenda circular de 9,99 centímetros de diâmetro. Uma forma de fazer isso consiste em resfriar as esferas em álcool dentro de um calorímetro ideal, até que estas atinjam um equilíbrio térmico com o álcool e tenham seus diâmetros reduzidos o suficiente para passar pela fenda. Qual é a alternativa que melhor representa a máxima temperatura inicial de 0,5 kg de álcool para que a esfera passe pela fenda? Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a 2,5 vezes 10 a menos 5 Kelvin. A temperatura inicial da esfera 30 graus Celsius, a massa da esfera 100 gramas, calor específico do álcool etílico 2.428 por Kelvin e o calor específico do alumínio 910 por Kelvin. Note que todas as temperaturas aqui elas estão em Kelvin, né? Então a gente vai ter que trabalhar com a variação de temperatura em Kelvin. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a variação no comprimento da esfera, do diâmetro da esfera de alumínio. A gente sabe que a variação no comprimento do diâmetro é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, o ΔL vai ser... Ela vai ter que ter um comprimento final igual ao diâmetro da fenda, que é 9,99. Porém, o seu comprimento inicial é de 10 centímetros. E então, eu sei que a variação no comprimento vai ser de menos 0,01 centímetros. Beleza? Bom, a gente pode agora calcular qual vai ser a variação de temperatura que a peça de alumínio vai sofrer para que ela diminua o seu tamanho. Então, eu vou usar da dilatação linear ΔL, L0 alfa, ΔT. Beleza? A variação é menos 0,01. O comprimento inicial da esfera é de 10 centímetros, vezes o seu coeficiente de dilatação linear, que está aqui, ó, né? Então, ele é 2,5 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura que a peça vai sofrer, beleza? Esse cara aqui eu posso escrever assim, ó, menos 1 vezes 10 a menos 2, divididos por 2,5 vezes 10 a menos 4, porque 10 vezes 1, né? 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 5, dá 10 a menos 4, e isso vai me dar o ΔT. Fazendo essa conta aí, eu vou ter o valor de menos 0,4 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, a variação de temperatura foi de menos 40 Kelvin. Lembrando que a variação de temperatura da escala Kelvin é a mesma variação de temperatura da graus Celsius. Então, eu posso dizer que a variação em graus Celsius também foi de menos 40 graus Celsius. Beleza? Agora, eu vou determinar a temperatura final da peça de alumínio. Então, eu sei que ΔT não é igual a T menos T0. Então, a temperatura final vai ser ΔT mais T0. E aí, eu sei que a temperatura final vai ser a variação de temperatura, a gente sabe que é menos 40, mais a temperatura inicial, que é 30. Então, eu sei que a temperatura final é de menos 10 graus Celsius. Lembrando que, como todas as grandezas estão em Kelvin, menos 10 graus Celsius mais 273 é igual a 263
Kelvin. Então, eu sei que essa temperatura vai ser exatamente a temperatura final do álcool. Agora, eu consigo determinar qual vai ser a temperatura inicial. De que forma? Usando as trocas de calor, né? Eu sei que toda a quantidade de calor da esfera mais a quantidade de calor do álcool vai ser igual a zero, porque eles estão isolados dentro de um calorímetro, então só vai ocorrer troca de calor entre eles. Então, aqui vai ficar mCe ΔT mais mCe ΔT igual a zero. Massa da esfera, o problema deu aqui. Então, é 100 gramas. Calor específico da esfera, né? 910. A variação de temperatura da esfera a gente calculou, que foi uma variação de menos 40, né? Kelvin no caso. Mas a massa do álcool, o problema falou que é de 0,5 quilos, ou seja, 500 gramas, vezes o seu calor específico, que é 2.428, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é de 263, menos a temperatura inicial, que é a temperatura que eu vou descobrir, beleza? Então, fazendo as contas, eu sei que 100 vezes 910 vezes menos 40 vai dar menos 364 vezes 10 a quarta. Mais 500 vezes 2.428 vezes 263 vai dar 31.928,2 vezes 10 a quarta. Menos 500, 2.428 vezes T0 vai me dar 121,4 vezes 10 a 4 T0 igual a zero. Então, eu sei que posso simplificar o 10 a 4 em todos os termos, e aí eu chego à conclusão de que o meu T0 vai me dar 31.564 divididos por 121,4. Essa conta aí vai me dar 260 Kelvin. 260 Kelvin menos 273 vai me dar 13 graus Celsius negativos. E aí você olha ali nas alternativas, não tem a resposta. Por isso que essa questão foi anulada, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.